Glória a Deus. Salmo 147. Estamos quase terminando o livro de Salmos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 147. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo e nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam dentro das suas muralhas. Ele estabeleceu paz em seu território e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir a seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Como falamos nesses dias, os 5 últimos salmos começam e terminam com aleluia, expressando louvor, glória e honra ao Senhor. E o Salmo 147 é tremendo porque ele nos fala sobre a grandeza de Deus e o cuidado dele com o seu povo. Muitas vezes os salmos, os provérbios, eles fazem esses tipos de contrastes. Ontem no Salmo 146 fala dessa diferença do homem que é finito, que não devemos colocar toda a confiança nele, e Deus, que é totalmente fiel, e nós devemos confiar. Salmo 147 fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, do Deus excelso, que está acima de todo entendimento, mas que cuida de maneira singular do seu povo. Ele abençoa todos, ele cuida de todos, mas ele tem um cuidado especial, uma graça especial para quem é seu povo, para quem tem uma aliança com ele, para quem realmente reconhece que só Yahvé é Deus e só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Quem tem aliança com Deus através de Jesus se torna seu povo, e a Bíblia diz que esse Deus grandioso, que habita no alto e sublime trono, cuida dos detalhes da nossa vida. E aqui pelo menos 3 comparações que eu faço no Salmo 147. Primeiro, o salmista diz que o Deus, o Senhor, o nosso Senhor, Yahvé, ele é poderoso para fazer, contar as estrelas, chamá-las pelo nome, mas ao mesmo tempo, ele é poderoso para restaurar e curar o seu povo. O Deus que criou, e o texto fala no versículo 4, ele conta o número das estrelas, chama pelo nome. Deus tão grandioso, tão glorioso, você pode imaginar, ele tem muitas coisas para cuidar, mas o mesmo Deus que o salmista descreve como tão glorioso e grande, no versículo de número 2, diz, ele edifica Jerusalém, ele congrega, ajunta o seu povo. No versículo 3, ele sara os que têm um coração quebrantado e trata as feridas deles. Ele é poderoso para sarar as feridas da nossa alma, da nossa existência, dos desgastes de relacionamento. Porém, perceba, ele sara quem tem um coração quebrantado. O quebrantamento traz a cura em si mesmo. O orgulho, a dureza de coração, atrasa os processos de Deus na nossa vida.
Mas é Deus que faz isso, é até Deus que vai nos quebrantando, porque quanto mais olhamos para Ele, como Ele é, conhecemos a Ele, o nosso coração vai se quebrantando, e nós vamos sendo curados, porque a cura, amado, é Ele mesmo, é se tornar semelhante a Ele. Enquanto estivermos vivos, precisaremos de cura, cura na alma, cura nos relacionamentos, cura nos nossos sonhos, na nossa capacidade de crer, na nossa fé. Às vezes a nossa fé está enferma, e nós precisamos de reparar as deficiências da fé e curar. O Deus que conta as estrelas, Ele sabe quem você é, Ele sabe o seu nome, Ele te ama, esse Deus grandioso. Em segundo lugar, esse contraste do Salmo 147 entre a grandeza de Deus e o cuidado tão específico dele pelo seu povo. O Deus que sustenta toda a criação, Ele se agrada com os que o temem e esperam nele. O salmista descreve o nosso Senhor como aquele que sustenta toda a criação. Ele não apenas criou, mas Ele sustenta, Ele mantém todas as coisas, e ao mesmo tempo Ele se agrada de verdade daqueles que o temem e esperam nele. Olha o versículo 8, irmãos, que coisa linda. O salmista diz: Ele cobre de nuvens o céu. O céu está com nuvens nessa manhã, não é uma obra do acaso. Mas a ciência explica isso, a ciência estuda, tenta explicar, mas quem coloca nuvens no céu? O Senhor. O texto diz: Ele prepara a chuva para a terra, faz brotar montes na erva. É algo lindo. Ele dá alimento aos animais, os filhos dos corvos. No versículo 10 diz: Ele não faz caso da força do cavalo, e nem se compraz nos músculos do guerreiro. Irmão, a criação, ela tem uma beleza maravilhosa. Ontem alguém enviou um vídeo desses que as pessoas filmam, de um rio lá em Minas Gerais, mas com muitos peixes, e uma imagem linda daqueles peixes pulando, e a pessoa no vídeo, uma irmã em Cristo, diz: olha que coisa linda, isso é obra de Deus. Quando você olha a criação, você vê que existe um Criador por trás de toda a beleza. Você vê os animais, você vê os mares, você vê de perto. Quando você vê um animal que você não conhece de perto, a gente se impressiona. Os que a gente conhece, a gente já acostuma, mas todos eles revelam a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que esse Deus que sustenta toda a criação, que move nuvens, que move ventos, a gente vê uma filmagem, um documentário sobre os oceanos, a gente fica impressionado. Mas a Bíblia diz que esse Deus que criou e sustenta toda a criação, o que o agrada é olhar para um coração que o teme e que espera nele. É isso que impressiona Deus. Deus não fica impressionado com as nuvens, com os raios, com os tsunamis que a gente fica olhando. Deus fica alegre e se agrada quando olha para você e para mim e vê um coração que teme e que espera nele, que confia nele. Ele ama o seu povo, Ele ama os que o temem, Ele ama os que o buscam, os que esperam nele. O versículo 11: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Como é bom você ver o temor de Deus na vida de uma pessoa, nos edifica, não é verdade? Faz um bem enorme, marca a nossa vida. As pessoas tementes a Deus que nós conhecemos, elas marcam a nossa vida. Se você não tem pessoas assim na sua história e no seu presente, é porque você não está com os olhos abertos. Porque quando o nosso coração se fecha, a gente consegue ver o defeito de todos, mas não vemos o temor de Deus. Mas Deus olha para a gente e se agrada. E em último lugar, o Deus que controla toda a terra com a sua palavra, Ele nos abençoa, Ele abençoa o seu povo com proteção, provisão e revelação. Esse Deus maravilhoso, Ele controla toda a terra. Sabe como que Deus controla toda a terra? Com a sua palavra. E ao mesmo tempo, Ele nos abençoa, nos protege, e Ele traz revelação para a nossa vida. Eu quero que você veja no versículo 13, ele diz, no 12, primeiro o salmista diz: louve o Senhor, Jerusalém, louve a Deus, ó Sião. Aí mostrando, essas palavras são símbolo do povo de Deus, inicialmente de Israel, mas na nova aliança a igreja é o povo de Deus. E o versículo 13
o salmista diz: ele reforçou a tranca dos seus portões e abençoou os que habitam dentro das suas muralhas. Esse Deus que com a palavra, ele controla todas as coisas, com a mesma palavra, ele protege a tua vida, ele abençoa a tua vida, ele fecha as portas na tua vida para que o inimigo não te destrua, para que o inimigo não venha roubar aquilo que ele tem para a tua vida. É lógico, os irmãos sabem disso biblicamente, que a bênção, a proteção e o cuidado de Deus estão vinculados à nossa obediência, estão vinculados ao nosso alinhamento ao propósito dele. Quando você permanece na palavra de Deus, amado, o diabo vai se levantar contra você, mas por um caminho ele virá, e 7 ele fugirá de vós. Mas isso precisa de conserto mesmo, precisa de arrependimento. Pecado precisa ser confessado e renunciado. Vida com Deus é vida na palavra, é se submeter à palavra, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós. É Josué capítulo 1, se você andar na lei e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você será bem sucedido em tudo que você fizer, os seus inimigos serão vencidos, porque você está na palavra e o próprio Deus vai lutar contra os seus inimigos. Mas a palavra, no Salmo 147, é muito clara. Olha no versículo 15, ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Para que ele envia a palavra? Versículo 16, ele faz cair neve como lã, espalha geada. Você acha que a neve veio porque está no tempo da neve? Tem muitos países que tem tempos que tem neve, tem tempos que não tem. No Brasil mesmo tem regiões às vezes que vai nevar. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? É Deus que manda, com a palavra dele. Aí quem não gosta de frio, murmura. Mas aí o texto diz que Deus, o mesmo Deus que manda geada, manda neve, versículo 17, faz cair gelo. No versículo 18 diz, mas ele manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Amado, Deus controla todas as estações do ano. Nós estamos em dezembro e aqui no nosso estado do Rio de Janeiro não está calor como é típico. Por quê? Porque Deus quis assim. Porque o Senhor está no controle de tudo. Mas o que é muito tremendo é que o Deus que controla toda a terra, as estações, os detalhes do universo com a sua palavra, é o mesmo Deus que protege o seu povo, que dá provisão ao seu povo. Ele protege a sua vida. Há uma proteção de Deus sobre aqueles que temem o Senhor, e que o inimigo não pode invadir de maneira alguma. É uma cerca do Senhor, como o livro de Jó mostra que Satanás fala para Deus, como que Jó te adora, Jó te louva, porque o Senhor o cercou. Amado, a tua vida, se você está no Senhor, tem uma cerca de Deus. O inimigo às vezes age sim, por uma permissão de Deus. E às vezes, o inimigo consegue muitos intentos dele, porque nós não vigiamos e não somos sóbrios. Quando Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes, ele não está falando uma coisa ilustrativa para você ler e falar, é mesmo. Não, é algo para a gente praticar, com jejuns, com orações, com conselhos, que a gente ouve para poder ficar mais alerta e ajudar uns aos outros, exortai uns aos outros, exortai-vos mutuamente, quanto mais vede que o dia se aproxima. Nós ouvimos isso do Espírito Santo, através do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Mas o Deus que nos abençoa e nos protege, é o Deus que se revela a nós. E é assim que o Salmo termina, no versículo número 19, ele anuncia a sua palavra a Jacó, e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Você sabe qual é a maior bênção de Deus sobre a nossa vida? Não é a proteção, mas é a revelação de quem Ele é, da palavra dEle. E não é conhecer Bíblia, é conhecer o Deus da Bíblia. E a Bíblia do Deus que nós reconhecemos como Deus é ouvi-lo através da palavra. A fé não vem pelo ler, a fé vem pelo ouvir o Senhor. É ler ouvindo o Senhor. O que o Senhor está falando comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. E a gente vai ouvindo e Ele vai se revelando. A maior bênção de Deus para o seu povo é revelar quem Ele é para nós, todos os dias, conhecê-lo. Por isso o texto termina dizendo, Ele anuncia a palavra que move os céus, o universo, é a palavra que nós vamos recebendo como seu povo. E o Salmo termina dizendo, Ele não fez assim em nenhuma outra nação.
Deus quer intimidade com você. Ele quer se revelar a você. Ele te chama todos os dias. Ah, mas eu não estou ouvindo. É porque os teus ouvidos estão distraídos aí. Todos os dias Ele quer intimidade com cada um de nós, cada um dos seus filhos, cada um daqueles que Ele criou. Todos os dias o Espírito Santo nos chama para realmente conhecê-lo, reconhecê-lo e buscar a face dEle. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos nos achegar a esse Deus, que ainda que Ele seja grandioso e glorioso e poderoso, Ele ama se revelar e cuidar dos detalhes da vida do seu povo. E como falamos ontem à noite na ministração da palavra, a dificuldade de conhecer a Deus não tem a ver com a grandiosidade dEle, mas tem a ver com a nossa autossuficiência, orgulho, e nós queremos pensar só na gente. Pai, que nessa manhã o Senhor nos renove, fortaleça, nos cure, que nessa manhã o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Pai, no nome de Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu és glorioso, santo, mas o Senhor é Emanuel, Deus conosco, que fala com aqueles que Te buscam, que se revela àqueles que se quebrantam, que cura o coração contrito. Nessa manhã nós oramos, Pai, que a Tua grandeza venha nos atrair a Te conhecer ainda mais, e Te honrar, e Te glorificar, e temer o Senhor. Que nós não venhamos, Pai, a justificar a nossa ignorância e a nossa frieza espiritual com os problemas, ou com a grandeza do Senhor, ou com a decepção com os homens, mas que os nossos olhos estejam louvando ao Senhor todos os dias, e buscando mergulhar no conhecimento do Senhor, que é grande, é transcendente, mas também é imanente, se manifesta em nós, através de nós, pela graça e pelo sangue de Jesus, temos acesso ao Santo dos Santos, à sala do trono. Pai, nesta manhã, abre o nosso entendimento para contemplarmos mais a Tua glória, quem Tu és, e a Tua palavra revela a nós, a palavra que mantém as estrelas, que conta as estrelas, que sustenta toda a criação. Que esta palavra nos cure nessa manhã, nos levante nessa manhã e nos torne cada dia mais adoradores que Te adoram, porque Te conhecem em espírito e verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.